Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu tenho para vocês receita de um pão totalmente diferente. Aliás, há pessoas que dizem que isso não pode ser chamado de pão porque não leva farinha nem fermento, mas vamos chamar de pão. Ele é feito totalmente com sementes, podem ser colocadas frutas secas e flocos de aveia. É muito fácil de fazer. Basta misturar ingredientes e colocar na sua forma. A única coisa que temos que esperar, ele precisa descansar antes de ser assado. Este pão é rico em nutrientes e é muito saboroso. Vale a pena tentar, é uma coisa totalmente diferente. Vamos aprender? Ok, aqui estão os meus ingredientes preparados: 150 gramas de flocos de aveia, ok? Isso equivale a uma xícara e meia, xícara de 250 ml. O que eu fiz? Eu tirei 3 colheres colher normal de sopa, tirei 3 colheres de flocos e coloquei no lugar 3 colheres de farelo de aveia. Mas isso é uma variação que eu tive ideia de fazer. Depois, 150 gramas de sementes de girassol, e isso equivale a uma xícara de sementes de girassol. E aqui eu tenho 90 gramas de semente de linhaça. E vocês conseguem ver a mistura de linhaça dourada com linhaça marrom. Vocês usam o que vocês têm em casa, e isso equivale a meia xícara de semente de linhaça. Depois, aqui eu tenho 65 gramas de uma mistura de nozes, avelãs e flocos de amêndoas. Eu cortei os nozes e as avelãs, ok? Mas assim, grosseiramente. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de sementes de chia. Se vocês não têm sementes de chia, vocês podem colocar 2 colheres de sementes de linhaça. Chia aqui funciona como um dos ingredientes que dá liga, ok? Depois, 3 colheres de sopa de linhaça moída. E a linhaça moída poderia ser substituída pela casca de psyllium. Uma colher de sopa, uma colher de chá de sal. Vamos misturar todos os secos. Se vocês não têm nozes, vocês podem usar simplesmente mais sementes de girassol. Vocês podem colocar sementes de abóbora, por exemplo. Vocês também poderiam colocar frutos secos. Aliás, eu vou jogar alguns. Isso também é uma variação da receita, vocês não precisam colocar isso. A receita básica é o que passei no começo. E agora os ingredientes líquidos. Aqui eu tenho 350 ml de água. Não precisa ser água morna, só água filtrada ou água fervida, ok? Porém resfriada. Então 350 ml de água. Já coloquei 3 colheres de sopa de manteiga ghee, mas vocês podem colocar óleo de coco ou então azeite ou óleo de girassol, qualquer outro tipo de óleo. E eu vou colocar 1 colher de sopa de mel. Poderia ser melaço de cana ou xarope de agave, algum adoçante. Se vocês não têm adoçante líquido assim, poderia ser até açúcar ou xilitol, ok? E agora nada mais fácil. Vou juntar os meus ingredientes secos com os molhados. E é tudo, pessoal. Aqui não vai nem bicarbonato de sódio, nem nenhum tipo de fermento. Ele não cresce, ele enche apenas um pouco, mas não chega a crescer. E só misturar, vamos esperar a água ser absorvida. E vejam, depois de alguns 2 minutos, 3 de misturar, a água ficou praticamente, não há mais água. Vejam, isso que é importante, não termos água no fundo. Se vocês estão enxergando no recipiente de vocês ainda água solta, vocês podem colocar 1 colher de sopa ou de farelo de aveia ou de flocos de aveia, ok? Porque nós precisamos de como se fosse uma pasta, isso, ok? Agora vou colocar a minha massa na minha forma. É uma forma retangular
com 20 centímetros de comprimento e 10 de largura. Aqui vocês conseguem perceber, meu papel vegetal tem algumas manchas, eu estou reutilizando. Vocês também poderiam apenas untar a forma e polvilhar ela com algum tipo de farinha sem glúten. Mas eu coloco papel porque depois é simplesmente mais fácil tirarmos o pão. Aqui não há problema de nossa forma ficar preenchida, porque este pão não cresce. Ele vai estufar um pouco, mas ele não vai sair fora da minha forma, ok? E aqui é importante apertar essa massa, ok? Compactá-la, para que depois o nosso pão, na hora de cortar, ele não se desfazer. Vou decorar, mas isso é totalmente opcional, vocês não precisam decorar, eu vou usar sementes de sésamo. Vocês poderiam usar também sementes de sésamo dentro. E agora com uma colher vou apertar ainda os meus sementes. Eu enchi de sementes de sésamo pretos, que eu comprei ultimamente e achei máximo de bonito. Agora, pessoal, este pão precisa descansar, ok? No mínimo 5 horas, porque enquanto ele descansa, os flocos absorvem água, a linhaça absorve água e a liga é criada quando este pão descansa, ok? Então, no mínimo 5 horas, melhor vocês misturarem tudo à noite, no final do dia, e assarem ele no dia seguinte, ok? Mas de 5 horas até 24 horas, este pão pode ficar descansando, ok? Se vocês forem assá-lo antes, tipo 3 horas, depois de 3 horas de descanso, ele vai ter uma tendência maior a quebrar depois, ok? Então é bom deixá-lo no tempo dele para criar a liga. E outra coisa super importante, vocês precisam cobrir. Pode ser com filme plástico, ok? Ou então eu vou colocar no meu saco de sempre e vou deixá-lo aqui na minha cozinha. É muito importante ele não ressecar, ok? Vejam só aqui, pessoal, está o meu pão depois de 6 horas. Ele estufou um pouco, mas bem pouco mesmo. E agora ele vai para o forno pré-aquecido a 180 graus em torno de 1 hora, pessoal. Depois de mais ou menos 20, 30 minutos, eu vou até o forno, tiro o meu pão, por isso também é bom usar papel, porque é mais rápido. Eu tiro o meu pão e deixo ele assando sem a forma, ok? Até mais ou menos 1 hora no total. E aqui nesse pão não temos como fazer teste do palito. Então, depois de 50 minutos, vocês vão até o pão e dão uma batidinha aqui na frente ou no lateral dele, ok? E quando vocês ouvirem um som oco, é sinal que o pão está pronto. Porém, se você está na dúvida, não se preocupa, porque depois de 60 minutos, até 50 ele já está assado, ok? Então, em torno de 1 hora, esse pão agora ficará no forno. Vejam, por favor, aqui está o meu pão, ele ficou 60 minutos, ficou 1 hora dentro do forno. Agora, é muito importante esse pão arrefecer totalmente, pessoal, porque se vocês forem cortá-lo ainda quente ou até morno, ele vai começar a quebrar, a desfazer-se. Infelizmente, essa é a parte chata que precisamos esperar. Agora, aqui já são 9 da noite, então eu vou cortá-lo para vocês somente amanhã. Agora vou esperar ele arrefecer suficiente para colocá-lo, para fechar aqui esse papel, e vou colocá-lo num saco de pano. Este pão é bom vocês guardarem ou num recipiente próprio para pão, ou então no saco de pano. Se os dias estão bem quentes, há pessoas que guardam esse pão na geladeira, ok? Aqui em Portugal não é quente o suficiente para fazer isso, mas vocês podem guardá-lo na geladeira. Olá, de volta, pessoal. Como eu falei, eu assei esse pão ontem, mas ele estava ainda um pouco morno, então eu estou cortando apenas hoje, ok? Lembrem de que ele precisa resfriar totalmente. E um detalhe, vocês precisam de uma faca
bem afiada para cortar este pão, porque são puras sementes, puros grãos, ok? Já mostro para vocês. Espero que vocês gostaram da receita, pessoal. Há quem diria que isto não é pão. A minha filha disse que isto é barra de cereal, porém ele é muito delicioso. Eu gosto dele somente com manteiga. Agora, assim, ele permanece bom durante 4 ou 5 dias. Se vocês não forem, se vocês sabem que não vão comer ele por inteiro, fatiam e colocam no congelador, que ele descongelado é praticamente igual. Este pão, às vezes, ele pode querer quebrar na hora de cortar ou na hora até de comer. Então, para cortar, usem faca realmente afiada. E assim, o que resolve de vez este problema é aumentar a liga. E se vocês tiverem casca de psyllium, isso resolve. Em vez de linhaça moída, coloquem casca de psyllium. Porém, casca de psyllium é bastante cara. Super saudável, mas é bastante cara. E se nessa receita, seguindo a minha receita, o pão de vocês quebrar, podem ser várias coisinhas pequenas. Por exemplo, pode ser que seus flocos estão um pouco velhos, ressecados demais, ou vocês colocaram um pouquinho mais de água e na hora de compactar o pão, ele não compactou o suficiente. Se vocês colocarem nozes inteiros, às vezes esse pão quebra exatamente em torno das peças grandes de noz ou de castanha. Por isso também é bom fatiar nozes e castanhas ou frutos secos. Que mais poderia ser? Para aumentar a liga, se vocês não têm casca de psyllium e seguindo a minha receita, pão de vocês trinca um pouco. Se vocês não são veganos, vocês poderiam usar um pouco menos de água e colocar 2 até 3 ovos. Batem ovos com garfo mesmo, coloquem na massa e depois no oleômetro joguem água, ok? Ovo vai dar liga muito boa aqui. Outra coisa, se vocês não querem colocar ovo, vocês poderiam colocar de repente um pouco de amido de milho ou polvilho doce, tipo 1, 2, 3 colheres, ok? Eu não tentei com amido de milho nem com ovo, porque para mim ele geralmente não dá problema e quando dá eu não acho ruim, ok? São as dicas que eu posso dar a vocês. Muito obrigada por ter assistido. Me deixem seu like se vocês gostaram dessa ideia deste pão e até a próxima. Obrigada!